Portugal, nação de grandes feitos. Descobrimos o caminho marítimo para a Bélgica e inventámos o bigode. Fizemos a primeira viagem de circunnavegação só com a ajuda de mapas, astrolábios e 2 perdigueiros. Estabelecemos a primeira aldeia de travestis em Goa. Mas quem somos nós agora? O que é que restou? Restaram os portugueses. E é com eles, com os portugueses comuns, que vamos passar os próximos 25 minutos. Em todos os povos, em todas as nações, há um grupo de homens e mulheres que se dedicam a pensar, a refletir, a analisar, a procurar respostas. Habituámo-nos a chamar-lhes intelectuais. Homens e mulheres que usam a mente como ferramenta de trabalho e passam os dias a perscrutar a sociedade, a condição humana, o sentido da vida. As vidas obscuras da noite, o passo apressado do silêncio, 6 bêbados num bar e apenas uma chamuça de esperança. Em Casal do Furão viemos encontrar Matos Fraga, poeta, pensador, homem que trata a vida por tu. Filho do famoso ensaísta Rolando Fraga, autor de várias obras entre as quais se destaca Viagem ao Suicídio da Morte. Matos Fraga é unanimemente reconhecido como um dos maiores poetas vivos na categoria de 70 quilos. Vencedor do Prémio Caneta Escarlate, é considerado pela revista Cavalo de Letras como o poeta diabético mais influente da atualidade. É isto que me faz feliz, o impacto da palavra nos outros, porque para mim escrever é um sofrimento. As palavras vêm-me como facas e cravam-se-me no papel. Eu às vezes estou a escrever e estou a torcer-me com dores. Por isso é que eu me casei com uma enfermeira. Eu escrevo e ela vai-me esfregando pomadas no corpo, porque eu escrevo nu. Não quero que absolutamente nada me prenda. Quero transpirar unicamente para o papel. Eu chamo-lhe nudismo intelectual. É isto. Há quem me chame louco, há quem me chame tarado, há quem me chame Aníbal, porque eu tenho um irmão com quem sou muito parecido, que se chama Aníbal. Mas o que eu sou é uma esponja de emoções, um sabonete de sentimentos que vive preso num polibã de amargura. É um galgo da palavra, é o que ele é. Ele escreve numa corrida contra o tempo. O Matos Fraga tem milhões de versos presos naquele corpo diabético. É como se fosse comprar os mais frescos pensamentos ao mercado cotidiano para depois nos cozinhar um ensopado de vida. Eu recordo-me que depois de ler o primeiro livro dele, A Raiva e o Mudo, senti-me como se tivesse sido atropelado por um caminhão carregado de fúria e verdade. Não muito distante do Casal do Furão, em Fornos da Carrapeta, numa pequena vila costeira, viemos encontrar outro métier com a mesma função, fazer-nos pensar. Vamos conhecer o realizador Celso Bandeira. 10 anos de carreira a filmar a condição humana, a obrigar-nos a ir ao mais fundo de nós, a interrogarmos-nos e a vermos-nos num espelho que ele habilmente nos coloca à frente. Mais de 7 filmes, um documentário sobre aparadores e dezenas de outros projetos que carrega dentro da sua mente visionária. Eu defendo os meus filmes de uma palavra. Filmes. E o que é que pode encontrar nos meus filmes? Vida. Não vale a pena estarmos a complicar. Hein? Se eu lhe disser assim, vida, qual é a primeira coisa que lhe vem à cabeça? Vida. As coisas são o que são.
Se você chamar cadeira a um cão, ele não deixa de ser um cão. Não é? Eu tenho um cão que já me sentei várias vezes em cima dele e ele não passou a ser uma cadeira. Parti-lhe as costelas? Claro que parti. Levei-o ao carpinteiro? Não. Levei-o ao veterinário. Porquê? Porque é um cão. Para mim, o Celso Bandeira não é um realizador. Para mim, olha, é um intelectual. Porque os filmes dele, mais do que contar histórias, mostram-nos caminhos. Olha, por exemplo, eu não tenho GPS no carro, mas tenho um leitor de DVD portátil. Portanto, eu entro no carro, pá, meto um dos filmes dele, opá, eu sei o caminho para todo lado, pá, todo lado, pá. Depois, como intelectual que é, ele conhece muito bem os atores, entende-nos muito bem. Olha, por exemplo, no intervalo, digo eu, olha pá, quero uma sandes de fiambre. E os assistentes trazem-me sandes de queijo, sandes de manteiga, sandes de tolicreme, mas sandes de fiambre níqueles. Opá, e ele diz assim, opá, não é isso, pá. O que ele quer é uma sandes de fiambre. E é ele que me vai fazer as sandes. Olha. E agora vamos mais para sul, até Salpicos do Laredo, onde se encontra outro intelectual. E ninguém, talvez, possa estar mais próximo da essência do que é ser um intelectual do que um filósofo. É o caso do professor doutor Antero Marçal, filósofo e professor de filosofia na Universidade Maravilha Esplendor. 64 anos, Sagitário, gosta de brigadeiros, detesta mentiras, adora cavalos e desportos motorizados. Mas, segundo ele, nada disto importa, porque para ele não é assim que um homem se define. O homem define-se pela sua capacidade de análise. Por isso é que eu faço análises de 6 em 6 meses. Porque o homem é corpo e é espírito também. E ninguém consegue interrogar-se sobre o sentido da vida se estiver com cólicas renais, porque ninguém se engane. O sentido da vida é realmente a questão mais importante que nós nos podemos colocar. Há outras questões importantes, como por exemplo, será que ela alinha numa cena A3? Onde é que deixei as chaves do carro? Há quantos dias ando eu com estas cuecas? Mas a grande questão é realmente quem somos, de onde vimos e para onde vamos. Se quisermos ir para um restaurante, a questão não é assim tão importante. Agora, se quisermos ir no sentido da realização e do preenchimento humanos, aí a conversa é outra. Até porque nem dá para ir de carro. Eu só percebi o que era a filosofia com o professor Antero. Porque eu, quando me inscrevi no curso, pensava que filosofia era um planeta, porque eu gosto dessas cenas do espaço. Mas depois, com o professor Antero, apaixonei-me por isto. Não é? Eu agora já sei quem sou o eu. Antes baralhava-me, não é? Porque o professor Antero obriga-nos a pensar. Fecha-nos numa sala, dá-nos com uma vareta, até a pessoa se começar a pensar toda, não é? E depois isto a pessoa ganha-lhe o gosto. E eu já decidi, quero ser intelectual. Hã? A minha mãe queria que eu fosse gandinho e comprasse um ponto descapotável como ao meu primo. Mas eu já meti na cabeça, vou ser intelectual. No extremo oposto do país, em Canela Farta, vamos ao encontro de um homem que prova que ser intelectual não é de todo sinónimo de reclusão, nem de noite sem claro frente ao papel. É o caso de Otávio Branco, que utiliza a música para nos transmitir os seus pensamentos, interrogações e dúvidas. Considerado pela crítica o último dos cantores de intervenção com pedra nos rins, Otávio Branco tem nas letras das suas músicas o espelho da sua alma. Pisam-te com a bota da opressão, mas tu levantas
deste sempre, ó gente. Neste saco de gatos, neste mundo cão, ergues a voz de aguardente. Isto que eu tenho aqui, isto não é uma viola, isto é uma arma. E a minha voz são as balas, porque eu sou um soldado da consciência. Uma voz perdida numa viela, ouço um arfar de quem coiso. Não é a tua cadela. O povo grita que eu não te ouço. Sabe, eu vou lhe dizer, eu não compreendo quem se cala. Eu sou o fã número 1 do Otávio. Nem é pela música, é pela mensagem. Ele é tão intelectual que por causa dele acabei o 9º ano. E choro muito a ouvir músicas como O Voo da Gaivota França, Grita Walter, O Rebanho Burguês do Capital. As letras dele fazem-nos crescer como indivíduos. Eu, quando o ouvi pela primeira vez, tinha 22 anos, agora tenho 35! Eu, antes de conhecer o Otávio Branco, era caixa de supermercado e as músicas dele fizeram-me aspirar a mais. Hoje, sou supervisor da secção dos congelados. Deixamos o norte e rumamos a sul, até Cotovia do Albornoz. Uma viagem longa, mas que nos leva de novo ao universo do pensamento, ao encontro de outro grande intelectual português, o escritor Romão Taborda. Homem de parcas palavras, mas de farto bigode, o seu último livro, Consciência Vai à Praia, foi editado recentemente e já foi traduzido para 15 línguas, entre as quais alemão, sueco, algarvio e cigano. Muito cedo. A minha mãe conta-me que eu comecei a escrever muito antes de saber escrever. Mesmo quando aprendi a escrever, já tinha 2 livros prontos a serem publicados. Eu desde sempre senti uma necessidade enorme de pôr no papel os meus pensamentos. Pensar para mim é como respirar e a escrita é a minha bomba da asma. E onde reparar que todos os meus livros têm um tema, que é uma questão que me assola desde sempre. Será que há morte depois da morte? Porque suponhamos que há vida depois da morte. A pessoa morre, vive depois da morte e depois vive para sempre depois da morte, ou morre outra vez? Ou seja, será que há vida depois da morte de depois da morte? Ou há morte depois da vida de depois da morte? Ui, e é um santinho. Os livros do Romão Taborda, mal eu os ponho nos expositores, aparecem logo. Tanto um como o outro. Porque ou ele ou a mãe, um deles vem cá comprá-los. Mas eu, quando eles chegam, só os ponho à venda depois de os ler. Os 2. Leio um e depois leio logo o outro de seguida. Porque nos livros do Romão Taborda há realmente mensagens que só se apanham à segunda. Tal é a intelectualidade do animal. Aliás, os livros dele são de tal maneira densos e profundos que eu, entre um e o outro, tenho que ir ver um DVD da Popota para descomprimir. O grande boom da intelectualidade portuguesa dá-se depois, no pós-25 de Abril, com a publicação da revista Neurónio X, cujo diretor foi o saudoso Mialha França, que tinha sido detido pela PIDE por ter morto, portanto, 3 castores albinos.
Isto para vocês terem uma pequena noção de como os intelectuais em Portugal eram tratados pelo antigo regime. Quando ele saiu, lançou a Neurónio X, que se tornou na revista oficial do primeiro grande movimento intelectual português, que ficou conhecido para a história como o Grupo da Paula, porque todos eles engravidaram a Paula Fragata Folião, que foi quem deu início mais tarde à conhecida Revolução da Lapiseira, que reivindicava a libertação de Gaspar Guzmão, que tinha ficado entalado durante 2 anos atrás de uma cristaleira. Infelizmente, quando finalmente se conseguiu o apoio do Estado para ir lá à casa com o serralheiro, Gaspar Guzmão já tinha falecido. Não sei antes ter deixado uma mensagem escrita com os dentes, frase essa que ainda hoje se utiliza muito, que é a seguinte: tirem-me daqui que eu tenho que obrar. Intelectuais, isto mais é falta de gajas, homem. Ponham mas é lá uma fotografia de uma gaja toda nua à frente deles, a ver se eles conseguem escreverem. Amém. E a única vez na vida que li um livro foi o manual de um Corsa, que estava à rasca com a centralina, que eu passava um bocado, fiquei com uma dor de cabeça de tarde, que eu até coisa. Eles são intelectuais, mas vão comigo ali ao escritório para pagar e dão de frente ali com o calendário da Miss Novembro, que eles ficam iguaizinhos aos outros. Intelectual não. Podem chamar-me o que quiserem. Oleoso, gorduroso, ceboso, cardoso. Podem dizer que sou coiso, prostituto do pensamento, proxeneta, saltimbanco, saltitão, sal das coisas passadas, salmonela do que sou hoje. Serei tudo o que quiserem, mas intelectual não. Há quem diga que eu filmo com câmaras. É mentira. Eu filmo com a boca. Eu como as imagens. Por isso é que tenho uma úlcera no estômago. As câmaras só lá estão para guardar aquilo que eu filmo com a boca. Por isso, quando começo a filmar e sinto azia, paro. As imagens, quando me caem mal no estômago, é sinal que são ácidas. Eu filmo a doçura, eu filmo a subtileza. Vou no máximo ao agridoce. Agora você pergunta-me, é uma metáfora? E eu respondo, sou. Se eu hoje posso dizer com orgulho, eu sou um intelectual, isto não foi sempre assim. Porque eu escondi a minha intelectualidade dos meus pais até aos 18 anos, sabe? Já tinha tido algumas aventuras intelectuais em Espanha, mas sempre em segredo. A minha primeira experiência foi com um colega meu da ginástica, tinha eu 16 anos, fomos para um quarto hotel e estivemos a discutir o sentido da vida e a comer caracóis, isto até de manhã. Depois comecei a frequentar bares de intelectuais. Depois, aos 18 anos, resolvi realmente assumir a minha intelectualidade perante os meus pais. Expulsaram-me de casa. Da minha. Portanto, eles saíram de casa deles, foram à minha e expulsaram-me de casa. Este é o meu último livro, que se chama Será que há vida depois da morte, depois da vida, depois da morte, depois da vida, depois da morte, depois da vida, depois da morte? Será? A fotografia da capa foi eu que a tirei, que é de um queijo fresco com 2 anos que eu encontrei lá em casa, na cesta da minha cadela, em que pensei, bom, isto para comer já não deve estar grande coisa, mas para uma capa... Corres para os braços
verdade. Ai, depressa, judião, traz um agasalho que está muita umidade. Traz um agasalho que está muita umidade. Enquanto eu tiver voz, não me vou calar. Portanto, até agosto, que eu tenho aqui um quisto nas cordas vocais que o médico diz que é realmente melhor tirar, porque pode ficar não. Deixa esfregar-te. Caminha alto e de cabeça erguida. Esquece que vão violar-te. Só não lhe ganhes o gosto como fez a Margarida. Só não lhe ganhes o gosto como fez a Margarida. Porque pode realmente ficar muito maior e o médico disse que eu posso nunca mais voltar a cantar. E eu sem cantar, definho. Uma vez estive uma amigdalite, amarra-te a esse sabidão, camarada. Deixa-me as rolas judião. Deixa-os violar-te pela calada. E eles na tua cabeça não entrarão. E eles na tua cabeça não entrarão. Uma mente, milhões de pensamentos que a percorrem. Este é o drama e a vida dos homens que conhecemos hoje. Intelectuais que fazem da procura interior da observação, da análise, um modo de estar na vida e perante ela. Muitos deles incompreendidos na sua solidão, mas todos orgulhosos e comprometidos com o que fazem. Vimos os retratos, fica a pergunta: o que é ser um intelectual? Para mim, a melhor definição do que é um intelectual está num poema de Damião da Rocha, que ele escreveu em 1936 no seu livro Muro com Vista para as Pedras do Futuro, e diz assim: ó intelectual que caminhas com fome de paio e ganas de saber, diz-me só se alinhas em começarmos todos a comer o comer. Ser intelectual é uma maneira de olhar o mundo. É mostrar através de uma câmara que é possível sonhar acordado. Porque sonhar a dormir, qualquer pessoa sonha. Até um cão consegue. Agora, diga-me lá, quando é que viu um cão a sonhar acordado? Nunca. Mas eu já. E sabe como? Eu tive um caniche que viu um dos meus filmes e sonhou acordado. E sabe com o que é que ele sonhou? Sonhou que ia dar um grande pastor alemão. Pegou nas coisinhas dele e foi para a Alemanha. Ser intelectual é sofrer pelos outros. É carregar dentro de nós o peso do mundo. É como se fosse uma barrigada de cozido que a gente anda uma vida inteira a digerir por amor a... Ser intelectual é ser assim. E tenho orgulho em o ser. E só deixo de pensar assim quando os risos me estão a doer. Ser intelectual é ser intelectual, é ser intelectual. Ser intelectual? Ser intelectual é pensar com a cabeça do corpo e não com a cabeça do coisa. Quais intelectuais, homem? Eles serem emas da maricas, homem.